Boa noite a todos. Mais uma vez nós estamos aqui para o nosso bate-papo mensal e convido para que nós possamos fazer a nossa prece, elevando o nosso pensamento até o nosso Mestre Jesus, agradecendo por mais essa oportunidade de assimilarmos uma gotinha do Evangelho do Mestre, implorando a espiritualidade que se faça presente junto a mim, que possa me intuir, me auxiliar, para que as palavras, para que as ideias, elas possam ser transmitidas sem influências negativas. Que a Tua paz, Senhor, se faça presente entre nós. Assim seja. O tema que nós vamos conversar hoje é livre-arbítrio, assumindo a responsabilidade por nossas escolhas. O que é o livre-arbítrio? Todos nós temos uma ideia do que é o livre-arbítrio. Então vamos ver algumas definições do livre-arbítrio. No Google, livre-arbítrio é o poder que cada indivíduo tem de escolher suas ações, que caminho quer seguir. A expressão é utilizada por diversas religiões, como cristianismo, espiritismo, budismo e etc. E o livre-arbítrio ele tem diversos significados dentro da religião, dentro da psicologia, dentro da moral, dentro da ciência. Então ele é muito amplo em virtude de estar ligado às oportunidades de escolha que nós temos. Nas religiões, o livre-arbítrio, embora ele seja um conceito religioso, na Bíblia não há citação da palavra livre-arbítrio. Na Bíblia, é colocado de forma como Deus, ele premia as boas ações e ele pune as más ações, e você tem o direito de escolher quais as ações que você vai praticar, e você vai sofrer as consequências dessas ações. Mas não existe essa palavra. Talvez até a palavra livre-arbítrio realmente não existia naquela época, da mesma forma que a palavra reencarnação, que nós utilizamos muito dentro do Espiritismo, na época era tratada como ressurreição. Na Bíblia também tem uma coisa que acaba sendo um pouco controversa com relação ao conceito do livre-arbítrio, porque na Bíblia é descrito que algumas pessoas elas são predestinadas, elas já vêm com algumas características próprias para algum tipo de ação. Então, os anjos, por exemplo, eles seriam seres criados perfeitos, seres que não tiveram a necessidade de passar por nenhuma das fases de desenvolvimento, nenhuma das fases de crescimento, por nenhum tipo de sofrimento. Então, a Bíblia, da forma como ela foi escrita, é como se Deus ele desse determinados privilégios, e esses seres que foram escolhidos, que já foram predestinados, eles não tiveram essa oportunidade do livre-arbítrio. Eu vou pedir desculpas para vocês em alguns momentos, o local onde eu estou gravando e o horário onde eu estou gravando está tendo um certo balbúrdio aqui que pode ser que apareça, né, que saia também na palestra, né? Peço desculpas, mas acho que não vai interferir no texto. Santo Agostinho, ele também fez a definição de livre-arbítrio, né? Santo Agostinho, ele esteve aqui entre nós aproximadamente 395 anos após Jesus, já no ano 395 da era cristã. E aí ele diz o seguinte: o livre-arbítrio é a possibilidade de escolher entre o bem e o mal, enquanto que a liberdade é o bom uso do livre-arbítrio. Ele foi o primeiro que separou uma coisa da outra, livre-arbítrio e liberdade. O livre-arbítrio é a possibilidade da escolha, e a liberdade é quando você escolhe o bem, quando você faz a escolha do bom uso do seu livre-arbítrio. Como nós somos espíritas, o espiritismo ele também tem a sua própria visão de livre-arbítrio. Consiste na liberdade de fazer ou não fazer alguma coisa, seguir um determinado caminho ou evitá-lo. Então, dentro do espiritismo, nada dos atos que nós praticamos, eles foram pré-determinados. Tudo o que nos acontece, acontece por escolhas nossas ou escolhas de pessoas que estão próximas a nós. Então, uma bala perdida que atinge uma pessoa, alguém escolheu em algum momento dar um tiro. E, seja por querer ou seja sem querer, essa bala seguiu algum caminho. E esse caminho que a bala seguiu, ele é um caminho físico, material,
e de repente esse caminho você estava por onde essa bala passou. Então assim, são coisas que podem acontecer e que não necessariamente já estão pré-determinadas, pré-definidas. Não existe esse fatalismo e esse determinismo dentro dos conceitos do Espiritismo. Então, embora todos nós tenhamos um plano de vida, todos nós, quando reencarnamos, nós temos já algumas situações que nós planejamos, que nós nos preparamos para que acontecessem, nós sofremos influência de todas as coisas que existem ao nosso redor, de todos os pensamentos, de todos os desejos, de todos os sentimentos das pessoas que nos cercam. E das situações também. Uma guerra, por exemplo, ela não deveria existir. A guerra, ela acontece em virtude de escolhas ruins que os homens que estão na direção fazem, na direção dos países, nos governos, né? E fazem por vaidade, por orgulho, por preconceito, por racismo, por qualquer motivo que seja, até motivo religioso. E pelo fato deles escolherem a guerra, muitos de nós somos obrigados a matar, a nos proteger, a fazer coisas que são condenadas pelas leis divinas, mas seguimos em virtude das escolhas que foram feitas. Então todas as demais coisas que nos acontecem, elas são escolhas de alguém em algum momento, e nós sofremos as consequências delas e podemos também, por nossa vez, fazer a nossa própria escolha e seguir um caminho diferente. Então, nós não conseguiremos mudar completamente a natureza, mas nós podemos reciclar o material que nós utilizamos, nós podemos dar um fim correto para o lixo que nós geramos, nós podemos tratar de maneira mais adequada a natureza, cuidando das plantas, fazendo com que hajam mais plantas para nós, não desperdiçando água. Então, é uma atitude, é uma escolha. Vai mudar o mundo? Com certeza não vai mudar o mundo por completo, mas vai influenciar pessoas que estão próximas a nós. Na filosofia, para a filosofia, o indivíduo faz exatamente aquilo que tinha de fazer. Seus atos são inerentes à sua vontade e ocorrem com a força de outras causas, internas e externas. Então, na filosofia, o conceito que é passado é que você sofre, você já tem um comportamento mais ou menos determinado em virtude da sua vontade, aquilo que você deseja. E você sofre influência de coisas internas e de coisas externas. As internas, todas aquelas coisas, algumas orgânicas, né? A sede, a fome, o medo, a tristeza, a alegria, o desespero, a dor, são as coisas internas, algumas materiais e outras psicológicas. E nós temos as externas, que são as influências das pessoas ao nosso redor, o que os hábitos e os costumes das épocas exigem de nós, os valores e as coisas que nós cobiçamos e a forma como nós desejamos ter essas coisas. Então, é um conjunto de valores que vai determinar como que você vai agir. Mas nem sempre nós agimos todos da mesma forma, nas mesmas circunstâncias. E aí dentro do Espiritismo, existem algumas linhas de pensamento, algumas linhas de demonstração relacionadas ao nosso livre-arbítrio. Dentro do Livro dos Médiuns, eu não marquei direito a página aqui, mas está exatamente dessa forma no Livro dos Médiuns, todos estão submetidos à lei do progresso e podem todos chegar à perfeição. Mas, como têm livre-arbítrio, lá chegam em tempo mais ou menos longo, conforme seus esforços e vontade. É uma das definições do livre-arbítrio. Cada um de nós tem a possibilidade de evoluir, mas é muito difícil nós conseguirmos assimilar as coisas se não for pela repetição. É muito difícil nós podermos guardar todas as possibilidades da vivência dentro da pobreza e da riqueza, dentro da beleza e da feiura, dentro da força e da fraqueza. Então, é muito difícil você conseguir assimilar todos esses conceitos e guardar a essência de todos eles em uma única oportunidade. Então, é praticamente impossível. Mas não existe nada que te impeça de evoluir. Todos nós temos a possibilidade, e com o conhecimento que temos hoje, de dizer não para todas as coisas que não são corretas. Todas as coisas que desagradam ou que ferem os ensinamentos que Jesus nos passou.
Todas elas, como disse, dependem do nosso esforço e da nossa vontade. O esforço é fazer, né? E a vontade é direcionar esse esforço para alguma coisa útil. No Evangelho, segundo o Espiritismo, ele também tem a parte que fala do livre-arbítrio, não é? E como o Evangelho é mais voltado para a parte moral, amai, pois, a vossa alma, porém, cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. Desatender às necessidades que a própria natureza indica é desatender a lei de Deus. Não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o induziu a cometer, e pelas quais é ele tão responsável quanto o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. Então nós temos uma parte aí falando do nosso livre-arbítrio em relação ao nosso corpo físico. Todos os excessos e todas as faltas que nós cometemos em relação a ele, os excessos alimentares com as coisas que nos causam problemas e a falta dos alimentos necessários, porque muitas vezes o sabor não nos agrada, a forma do preparo, coisas parecidas. Então, nós temos uma responsabilidade também com essa máquina, esse aparelho perfeito criado por Deus, e somos responsáveis por tudo isso que acontecer com ele. Temos que cuidar da melhor maneira possível, como nós cuidamos de todas as outras coisas materiais. Mas nós temos também uma outra coisa que influencia muito no nosso livre-arbítrio, nas nossas decisões, nos nossos valores, que são as influências externas, que nós chamamos muitas vezes dentro do Espiritismo de obsessão. Quando nós passamos por um problema físico, um problema orgânico, então assim, as causas orgânicas se opõem forças orgânicas, forças físicas. Há uma causa moral, que seria a parte espiritual, tem-se de opor uma força moral. Para preservá-lo das enfermidades, fortifica-se o corpo. Para isentá-lo da obsessão, é preciso fortificar a alma, pelo que necessário se torna que o obsidiado trabalhe pela sua própria melhoria, o que a mais das vezes basta para o livrar do obsessor sem recorrer a terceiros. Então, dentro do nosso livre-arbítrio, das nossas oportunidades de escolhas, haverá momentos em que outros estarão ao nosso redor. E esses momentos são praticamente 24 horas por dia, correto? Então, o texto do Livro dos Espíritos, que trata sobre a influência dos espíritos sobre a matéria, quando Kardec pergunta, né, se os espíritos exercem alguma influência sobre nós, ele diz que muito mais do que imaginamos, pois muitas vezes são eles que nos dirigem. Então, temos uma influência muito forte. E, logicamente, essa influência, por ela vir na forma de pensamentos, de intuição, ela nos direciona para determinadas coisas. Muitas dessas coisas, nós também temos afinidade. São coisas que nós desejamos. Então, você tem a vontade da bebida, e aí tem alguém do seu lado que também tem a vontade da bebida. Então, quando você bebe, você satisfaz, em parte, a vontade dele também. E quando você não deseja mais, você fala, peraí, deixa eu dar um tempo, que eu acho que eu estou exagerando. Esse alguém que está ao seu lado, ele deseja aquilo. E aí ele vai influenciar você. E serão duas vontades que você vai ter que vencer. Não sempre a escolha é sua. Não podemos terceirizar a responsabilidade e achar que, como algumas religiões defendem, né, que o mal está ao seu lado e é o mal que faz você cometer os erros. Não é. É a nossa escolha. Nós sempre temos a possibilidade de escolher entre uma e entre outra. E muitas vezes também, esse que está ao nosso lado, ele não é alguém que simplesmente tem o mesmo hábito ou o mesmo vício que nós. Ele é alguém que nós prejudicamos em algum momento do passado. E essa pessoa vem nos cobrar. Ela vem e ela quer fazer justiça com as próprias mãos, ela quer de alguma forma que nós paguemos pelo erro que nós cometemos. Então, ele vai buscar situações, talvez, voltando para o exemplo da bebida, por exemplo, ele vai influenciar você a beber para que você se embriague, para que você comece a abandonar o seu lar, a sua família, o seu trabalho, para que você desvirtue na sua vida, tentando ele fazer justiça com as próprias mãos. Mas as escolhas finais, elas são sempre escolhas nossas, fruto do nosso livre-arbítrio. E tem uma coisa muito importante, né? Em todas as situações, em tudo aquilo que a gente lê dentro do Livro dos Espíritos, principalmente, quando a gente fala sobre o julgamento de Deus em relação às nossas atitudes, aos nossos atos, os Espíritos, eles são claros que
para Deus sempre é importante a intenção daquilo que nós estamos fazendo. Qual foi o motivo que te levou a fazer aquela coisa? Então, a legislação dos homens, ela julga mais o ato, é a prova física, a prova material. Deus, ele vai julgar muito mais a nossa intenção. Por quê? Porque o nosso juiz, ele é a nossa própria consciência. Perante os homens, você vai à frente de um juiz, de um promotor de justiça, de um advogado de defesa, e você conta uma história e apresenta documentos, apresenta coisas materiais que vão ser utilizadas para o julgamento. Depois que você apresentou isso tudo, ninguém consegue ler na sua consciência o que é verdade e o que não é verdade. Eles vão ter que buscar alguns meios de, entre aqueles elementos que foram apresentados, determinar o que é certo e o que é errado. Quando você está no plano espiritual, você não tem mais como esconder essas coisas, porque você não vai apresentar provas materiais. Mesmo que você tenha praticado o bem durante toda a sua vida, mas esse bem que você praticou foi por puro orgulho e por pura vaidade, ele na terra permaneceu como bem. Mas quando você chegou do outro lado, ele não vai ser algo tão bom assim para você. Não é totalmente perdido, porque Deus valoriza os nossos esforços, mas você não vai conseguir usufruir de todas as benesses que você poderia ter, de toda a tranquilidade, do equilíbrio do outro lado, pelo fato de que não fez pelo motivo justo de auxiliar o próximo, de praticar a verdadeira caridade. Você fez no intuito de que as pessoas viessem beijar os seus pés, beijar as suas mãos e enaltecer o seu nome em todas as oportunidades. Então, em tudo aquilo que nós fazemos, a intenção é sempre o primeiro fator. E é uma coisa complicado isso de você analisar a intenção. Eu vou contar um caso para vocês, uma coisa muito interessante que aconteceu comigo. Eu comprei uma máquina de lavar roupas há uns 7 anos atrás e agora essa máquina deu um defeito. Eu chamei uma assistência técnica, a assistência técnica veio, eu chamei a assistência técnica do meu seguro. Eles vieram e falaram que não era possível arrumar essa máquina. Eu entrei em contato com a própria fabricante, descobri uma assistência técnica especializada e ela veio até em casa. Disse que aquela peça não fabricava mais. É uma peça que liga a máquina. Ela tem um controlezinho computadorizado e quando você aperta um botão, ela já tem toda uma programação que ela faz sozinha. E ela estava dando um defeito de que você apertava e ela não iniciava a programação. Você apertava de novo, e de novo, e de novo, desligava da tomada, né? Tudo que hoje é eletrônico, desliga da tomada, liga de novo. E aí, de vez em quando ela funcionava, e aí funcionava vários dias. Aí depois falhava um dia ou dois, e funcionava vários dias, e falhava um dia ou dois. Aí eu entrei em contato com a fabricante e falei, poxa, mas era uma peça muito cara, ou assim, a máquina era uma máquina muito cara. E eu fiquei indignado, porque eu falei, poxa, em 7 anos, né, você não tem nem toda a máquina está funcionando, simplesmente um painel, você não ter essa peça, nem que fosse mais cara, né, e você não ter essa peça para trocar, era um absurdo. E o fabricante, ele falou que não tinha jeito, o Código de Defesa do Consumidor dava cobertura para tudo isso, né? E é verdade, você não é obrigado a manter peças de um produto por mais do que 5 anos, né? 5 anos é um prazo justo, mas eles me ofereciam um desconto especial para eu adquirir um outro produto, então eu devolveria aquele para eles e ofereceriam um desconto. Esse desconto eu teria que utilizar na loja deles, e aí na loja deles o produto com o desconto ficava mais caro do que o mesmo produto numa outra loja. E eu realmente fiquei indignado com aquilo, né? Eu falei, poxa, mas está parecendo as promoções que a gente brinca da Black Friday, né? É a metade do dobro. E mandei o texto, inclusive, para eles desse jeito. E eles mandaram que não tinha jeito, mandei a foto de onde estava a oferta, de várias lojas diferentes, que o preço ficava melhor do que o preço deles, e eles não fizeram nada. O máximo que podiam fazer era aquilo que me disseram mesmo, dar um desconto naquele produto lá e acabou. Bom, eu vi que realmente não haveria forma, então eu falei para eles o seguinte, falei, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar o meu relato, eu vou deixar a minha reclamação lá no Reclame Aqui e vou escrever exatamente o que aconteceu. Eu vou descrever que eu comprei, que passaram-se 7 anos, o que foi que deu defeito, que não tinha mais a peça em estoque, e que me ofereceram um desconto, mas que o desconto ficava mais caro do que a loja. E aí eu acabei então
não adquirindo, até comprei o produto de outro fabricante. Não é? Muito bem, aqui nós temos a ação feita, aqui nós temos uma série de valores e aqui nós temos o principal, a intenção. Qual foi a minha intenção no momento em que eu publiquei aquele texto? Será que a minha intenção era prejudicar o fabricante? Porque com certeza, imagine que vocês estivessem lendo um texto falando sobre um produto desse fabricante e com essa narrativa. A narrativa não achincalhei a marca, não desmereci, mas assim, narrei uma coisa extremamente negativa. Isso não influenciaria as outras pessoas a não comprarem também o produto? A buscarem uma outra escolha, que eles olhassem, realmente não pesaria e talvez o fabricante seria prejudicado nas suas vendas em virtude da minha atitude? E aí vem, realmente, por que é que eu fiz aquilo? Por que é que eu publiquei aquilo? Será que se eu estivesse do outro lado, seguindo os ensinamentos de Jesus, faça aos outros aquilo que você gostaria que os outros te fizessem. Se um cliente meu que se sentir prejudicado em alguma situação, mas que eu estiver cumprindo completamente a lei, cumprindo aquilo que é de César, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, cumprindo exatamente tudo que a lei estabelece. E aí um cliente publicasse alguma coisa dessa forma do meu trabalho, e um detalhe, uma coisa que é particular, existe uma coisa chamada vício de produto, quando muitas vezes acontece o mesmo problema com o mesmo tempo. Mas existe também a particularidade de uma casa. A energia elétrica da minha casa pode ter variado em algum momento, não sido suficiente, o local onde a máquina estava, a maneira como ela foi transportada, tem uma série de coisas que influenciam o produto particular que chegou até mim. Mas em momento algum eu pesei essas coisas. O que pesou muito mais foi justamente a indignação. E quando a indignação ela se manifesta dentro da gente, existe uma outra coisa que nós chamamos de razão, que é quando você está completamente certo em determinada coisa. Ou que você se julga certo em determinadas coisas. Né? E eu me julguei certo naquela situação. E o fato de publicar o meu depoimento, com certeza, foi muito mais com um sentimento de orgulho ferido, um sentimento de vingança, vamos dizer assim, né? Porque é uma máquina extremamente cara. Né? Então, foi muito mais uma coisa totalmente negativa do que realmente com o objetivo de melhorar. Se fosse para melhorar, o melhor não seria dizer ao fabricante, olha, essa peça realmente ela está dando defeito e assim, acho que vocês deveriam agir de uma forma diferente no futuro. Porque prejudica a pessoa que está desse lado, ela está se sentindo prejudicada. Então, é uma coisa que não agregou nada, mas o meu livre-arbítrio naquele momento foi exercido. O conjunto de valores que eu tenho hoje, pela minha formação, pela minha vivência, influenciou a minha decisão no meu livre-arbítrio. A bagagem que eu trago de outras vidas e que alimenta esse orgulho, alimenta esse egoísmo dentro de mim, me ajudou também nessa decisão. Uma coisa tão simples, mas que também está errada. Ela também está errada. Nós nos desapercebemos dessas pequenas atitudes, dessas coisas quase que insignificantes e que assim, eu tenho certeza que se nós narrarmos só o começo dessa história, sem o restante do que eu estou falando para vocês, todas as pessoas, não, todas é exagero, né? A maioria das pessoas vai achar que eu estou certo. Que realmente eu tenho que publicar, que realmente eu tenho que fazer isso daí. Mas nós guardamos, né, de tudo aquilo que Moisés tentou nos ensinar, né, e tantas coisas boas que Moisés tentou nos ensinar, ele deixou somente um negocinho, e que nós não sabemos os 10 mandamentos de cor. Sabemos que é não matar, não roubar, não cobiçar, mas não sabemos os 10 mandamentos de cor. Mas olho por olho e dente por dente, esse nós não esquecemos de forma alguma. Né? Eu uso muito essa expressão nas minhas palestras, porque é muito forte o olho por olho, dente por dente, e assim, se você analisar friamente, foi exatamente o que eu fiz. Olho por olho, dente por dente. Eles me venderam um produto, eu achei que 7 anos era pouco, achei que eu fui prejudicado, então, olho por olho, dente por dente.
E todos nós temos situações no nosso dia a dia, com a nossa família, com o nosso ambiente de trabalho, no trânsito, nas festas, sejam elas da família, ou sejam elas com os amigos de fora da sua família, do seu lar. Todos nós temos situações em que nós entramos em algum tipo de conflito. E nesses conflitos é onde se manifesta o seu livre-arbítrio. Escolho um caminho ou escolho outro caminho. E na hora que você faz a escolha, é preciso que você faça, você aprenda a fazer essa análise. O que me levou a fazer aquilo? Por que eu escolhi aquela situação? E se você não fizer essa análise, você não vai aprender sobre você mesmo. Você vai continuar julgando as coisas erradas que as pessoas fazem, porque elas são evidentes para você, mas você vai continuar sendo condescendente com os seus próprios erros. Eu já citei isso várias vezes em palestras minhas. Nós criticamos o político corrupto que levou o dinheiro da saúde, que prejudicou as pessoas porque ele roubou 10 ou 15 ou 20 ou 50 milhões. Mas nós compramos o CD pirata na feira, ou baixamos a música ou o filme na internet. Então, assim, o fato de a gente não pegar uma arma para ir até um determinado lugar, o fato de, por exemplo, era só mais uma cópia do filme, mas não importa. Alguém criou aquilo, é propriedade dele. A música, a pessoa demandou tempo, demandou uma equipe para montar tudo aquilo. E a gente simplesmente, porque não usou um revólver, nós justificamos as nossas falhas. Nós somos talvez um dos países onde mais se pirateia software. Eu trabalho na área de informática e eu percebo nos meus clientes que, assim, tudo o que eles puderem utilizar de software que tenha uma maneira de ser pirateado, eles preferem. Não querem. Se uma máquina, se um computador custar R$1.000 e com o sistema operacional original ele custar 1.200, eles preferem comprar o de R$1.000 e piratear depois um programa. E por que isso acontece? Porque não existe uma fiscalização, porque ninguém pune. Não, acontece porque nós somos desonestos. Existe uma coisa chamada a ética da última porta. A ética, ela seria assim, a tentativa da sociedade de transformar o amor em um hábito que não esteja vinculado à religião. Legal, né? Então, assim, a tentativa da sociedade de criar uma coisa, um nome, né, um procedimento que seja muito parecido com o amor, mas que não esteja vinculado com as religiões. Então, isso é a ética. Ou seja, é você procurar o bem em todas as situações. Não porque é Jesus, ou Buda, ou Maomé. Não é? É porque é o bem, é o certo, é o justo a fazer. Então, a ética, ela nos leva a buscar, a agir sempre da forma correta. Então, se nós buscamos agir sempre da forma correta, não podemos ter nenhum tipo de deslize. Por menor que ele seja, por mais que insignificante, e a ética da última porta é a pior de todas, porque é aquela que está você e a sua consciência sozinhos, ninguém mais ao lado. Então, você encontra uma nota de R$200 dentro do banheiro do escritório, todo mundo já foi embora, ninguém vai saber que você encontrou aquela nota, ainda você tem um atenuante. Porque se no dia seguinte você ficar sabendo de alguém que perdeu R$200, que essa notícia vai se espalhar, você se manifesta. Mas se ninguém se manifestar, você pode ficar quieto. E a sua consciência está tranquila, mas não está apagada. Mais cedo ou mais tarde, esses R$200 vão pesar. E aí, o nosso trabalho, o nosso trabalho ético, o nosso trabalho moral, o nosso trabalho de livre-arbítrio, de acordo com aquilo que Jesus nos ensina de fazer ao próximo somente o que gostaríamos que nos fizesse, seria você buscar de todas as formas achar quem é o dono daquela nota de R$200. Não podemos nos apossar de alguma coisa simplesmente pelo fato de que não apareceu ninguém. Pertence a alguém. Você poderia até pegar aquela nota, guardar, não usar, guardar ela por um bom tempo, até aparecer o proprietário da nota. Mas não poderíamos usar de forma alguma. Esse seria realmente você fazer o bem da maneira correta. No Livro dos Espíritos, nós temos uma parte também que fala, né, sobre o livre-arbítrio, né? Na questão número 120, Kardec colocou o seguinte:
todos os espíritos passam pela feira do mal para chegar ao bem? Todos os espíritos passam pela feira do mal para chegar ao bem? Resposta: pela feira do mal, não. Pela feira da ignorância. O que é o mal? O mal é o egoísmo se manifestando em toda a sua força. O mal é o bem que você faz só para você, quando você não se preocupa com o próximo. Quando o bandido vem com um revólver e leva o seu carro, por coincidência você chegou naquele momento onde ele estava armado, ele estava aguardando e ele pegou você. Mas se não fosse você, se fosse o seu vizinho do lado ou a outra pessoa que estava na festa, ele teria levado o outro carro. Então, ele queria o carro, ele queria um carro. E aí, por coincidência, foi você que chegou e ele fez uma coisa que foi ruim para você, mas que para ele foi muito bom. No egoísmo dele, ele não quer trabalhar, ele não quer demorar para conquistar as coisas, ele quer ter agora, nesse momento. Então, através do egoísmo dele, ele fez o bem para ele e fazendo o bem para ele, ele prejudicou você. Se nós formos nos candidatar a uma vaga de emprego e sabemos que é uma ótima empresa, muitos candidatos estão concorrendo, nós nos preparamos melhor para a entrevista, ou se nós conhecemos uma pessoa que trabalha no RH da empresa, a gente entrega para a pessoa o currículo e pede para ela dar um jeitinho de chegar, de indicar, de colocar o nome dela do lado, como se ela estivesse nos apadrinhando. Percebem que assim, são coisas do nosso dia a dia e que, graças a Deus, hoje estão muito em voga, estão aparecendo na televisão, no WhatsApp, nos e-mails, em todo lugar. Estão procurando divulgar os conceitos éticos para que nos momentos em que nós tivermos que exercer o nosso livre-arbítrio, nós tenhamos sempre a ideia de que precisamos fazer o certo. E nós que somos espíritas não podemos esquecer de forma alguma. O livre-arbítrio, ele existe, mas nós vamos ter consequências sobre todas as atitudes. Não há como esconder de nós mesmos aquilo que nós estamos fazendo, o motivo que nos levou àquilo, a emoção que nos levou àquilo. E aí vem mais um ponto. No início, nós fazemos as coisas erradas porque não temos conhecimento de nada, nós somos ignorantes, agimos por instinto, e o instinto nos faz nos preservar. Com o passar do tempo, nós desenvolvemos a nossa inteligência, o instinto continua presente junto de nós, e aí nós passamos a tomar decisões que são para nos preservar, mas elas são de tal forma elaboradas que elas acabam prejudicando o nosso semelhante. Numa outra etapa, quando nós atingimos um conhecimento um pouco maior, que é a etapa que nós estamos agora, nós temos a inteligência, nós temos ainda as necessidades e nós temos pensamentos que nós já alimentamos durante milênios, já habituamos com determinadas circunstâncias a agir de determinadas formas durante milênios, e hoje, com a inteligência já desenvolvida, com o recurso que nós temos, podemos fazer ir mais além, mas nós temos hoje uma ferramenta para nós, o Espiritismo, com os ensinamentos que ele nos dá, nos mostrando essa responsabilidade e que faz com que surja o desejo, surja o pensamento de fazer a coisa errada, mas você fala, opa, espera aí, eu não devo fazer a coisa errada porque o erro vai ter consequências no futuro. Pensei em fazer o erro, e até tem uma parte do Evangelho que fala que só de cobiçar, né, a mulher alheia você já está pecando, mas entre cobiçar e realmente partir para o ato de infidelidade é um passo gigantesco, não é? Então, nesse terceiro momento, nós vamos pensar, ter o desejo, mas nós vamos, opa, eu não vou fazer. Eu tenho a vontade de xingar, mas eu vou me segurar. Eu tenho a vontade de revidar, mas eu vou me segurar. Num quarto momento, quando nós atingimos realmente a evolução, todas essas coisas da matéria, todos esses sentimentos e esses valores já estarão dominados dentro de nós. Será mais ou menos como nós olhamos hoje, a criança que chora pela perna quebrada da boneca, pelo carrinho que perdeu a rodinha, e aquilo ali, para eles, é como se fosse o fim do mundo. E nós olhamos e entendemos que aquilo ali não tem a menor importância, não nos abala.
não interfere de forma alguma nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, nos nossos valores. Nós chegaremos nessa quarta fase, onde, depois de atingir, superar toda a parte instintiva, não vivemos mais preocupados somente em satisfazer as nossas necessidades, as básicas e, vamos dizer, as acessórias, de luxo, de conforto, de tudo mais. Aprenderemos de que o que nós necessitamos é o mínimo, que nós não precisamos ter 4 ou 5 casas, que não precisamos de 5 ou 6 automóveis, que não precisamos de milhões guardados na nossa conta bancária, enquanto que existem tantas pessoas passando necessidade, tantas pessoas com dificuldades de emprego, tantas pessoas sem lugar para morar, sendo que o mundo é tão gigante. Por que as pessoas não podem ter um lugar? Cada um não pode escolher um canto e montar o seu espaço naquele canto para que possa sobreviver com dignidade. Há um texto sobre Bezerra de Menezes, que eu não sei se esse texto é verdade, não tenho tanta amizade assim com Bezerra de Menezes, mas todas as vezes que eu estou doente eu rezo e peço para ele ou para alguém da equipe dele ajudar os médicos daqui da terra. E aí dizem que Bezerra recebeu uma mensagem dizendo que por tudo que ele fez, por tanto que ele se desenvolveu moralmente, ele já estava apto a galgar um degrau a mais na escala evolutiva, partir para um lugar melhor. Quando ele recebeu essa notícia, quando ele recebeu isso, ele ficou muito feliz e ele mandou uma resposta. E a resposta dele dizia mais ou menos o seguinte: eu agradeço imensamente a consideração que tiveram por mim, mas se eu for para um lugar melhor, sabendo que existem tantos irmãos meus sofrendo aqui na terra, eu não poderia ser feliz nesse lugar melhor. E com isso eu encerro a minha palestra sobre o livre-arbítrio, e eu acho que assim é um grande exemplo. E convido a todos a elevar o pensamento em Deus, em Jesus, agradecer por mais essa oportunidade, agradecer por me ouvirem, implorar ao Mestre Jesus que esteja sempre presente conosco através dos seus mensageiros, que possamos sempre seguir as boas intuições que nos são transmitidas, porque sabemos que Jesus nunca nos abandonou. Estava aqui muito antes de nós e está conosco até hoje. Assim seja, Senhor. Paz a todos.